Salve, salve, meus amigos, Tchelo Andrade aqui para poder fazer um tutorial básico sobre o card game Estação Manticora, né? Sobre as partes que estão sendo mais complicadas para galera entender, ok? Então vamos lá. Bom, então, pessoal, vou fazer a apresentação aqui dos componentes, né, de mesa e também vou fazer o setup da missão inicial ali para vocês poderem já estarem instruídos, ok? Então vamos lá, só apresentação aqui rápida. O protagonista desse jogador e o protagonista desse jogador. E cada protagonista tem a sua iluminação inicial. A iluminação inicial é sempre a que tem o nome dele. Então esse aqui é o Ivo Osamu e aqui nós temos a iluminação que tem o nome dele. Beleza, inicial. Este é o deck de iluminação. Esse é o deck de protagonista. Opa! E esse é o deck, é o card de anotações. Aqui você vai fazer as marcações sobre vida, recursos, XP e conquista. Ok? Esse aqui é o card de episódio, na qual estamos jogando, que desencadeia efeitos no jogo. O deck de elenco, que contém aliados e inimigos. O deck de tramas. As virtudes iniciais. Deixa eu baixar mais aqui para poder caber na câmera. O card de rádio ativa e o deck de rádio. Aqui é um tokenzinho para fazer um lembrete se tem ou não sinal, sem sinal e net. Ok? Aqui é o marcador de tempo, né? O jogo começa na segunda-feira, então vou colocar o marcadorzinho aqui. Começa na segunda porque o episódio aqui está indicando que começa na segunda. Tá vendo? Segunda. Então a gente coloca o marcadorzinho aqui. E aí durante o jogo, sempre que eu tiver que avançar, eu vou avançar uma casa. Nesse sentido. De segunda para domingo. De 1 a 7. Ok? E aí quando você vai para uma casa, você ativa os efeitos daquela casa imediatamente. Vou voltar aqui. Aqui é o deck de iluminação, o deck de jogador e protagonista desse jogador. Certo? Então o setup inicial dessa missão pede que nós colocarmos dois lugares de Alameda. Aqui, Alameda. Lembrando que os lugares eles têm a frente igual, mas o verso é diferente, certo? Então a gente vai dar uma embaralhada aqui e colocar em jogo, e pede também colocarmos um Teatro do Dragão. Então, o Teatro do Dragão também está em jogo, certo? Então, agora nós vamos fazer a compra inicial de mão depois de já ter começado o setup. 1, 2, 3, opa, 3. Sempre que eu compro uma carta que seja uma melancolia ou um card de cabala, deixa eu mostrar pra vocês aqui um card de cabala. Esse aqui, ó, é um card de cabala. Sempre que eu comprar um card desse, eu paro o que eu tô fazendo e coloco ele em jogo, aplicando os efeitos dele. No caso, esse daqui não tem nenhum efeito que ativa quando é revelado, mas ele fica em jogo. Então, já foram 3 cards, 4 e 5. Ó, agora eu ativei mais um aqui. Aí, revelado, eu recebo uma melancolia. Coloco ele em jogo também, porque ele tem 2 efeitos. Um quando chega e o outro quando ativa as habilidades de tormento. Como eu recebi uma melancolia, eu marco aqui uma melancolia sobre o meu personagem. Certo? E aí a minha mão inicial acabou sendo só 3 cards. Beleza, não tenho o que fazer. Se eu quiser, eu posso fazer um mulligan aqui, mas só vou mulligar essas 3 cartas, ok? Bom, depois de comprar as cartas iniciais, eu decidi que vou ficar com ela. O jogador faz a mesma coisa, o outro, né? E é hora de gerar a determinação. Aqui tem um valor que indica a determinação. Nós vamos anexar do deck 3 cards nesse personagem. 1, 2, 3. Nesse momento, se eu tivesse criado uma determinação e viesse um card de melancolia ou cabala, eu coloco ele em jogo normalmente e não crio aquela determinação. Suponhamos que eu fosse colocar esse aqui no lugar do terceiro.
E aí eu ficaria com 2 somente cards anexados aqui e o outro ficaria em jogo. Ou seja, revelar isso daqui no começo não é muito bom. Então esse aqui é o inicial desse personagem. Outro jogador faz a mesma coisa. Vamos lá, seguindo aqui. Então eu já criei a determinação e fiz a minha compra de cards iniciais, certo? E aí, depois disso, o jogo pede para nós colocarmos, né, em cena, em jogo, um aliado e um inimigo. Primeiro o inimigo, depois o aliado, sempre essa ordem. Então nós vamos pegar o deck aqui de elenco, que é esse deck que tem 2 versos, né? Nós vamos embaralhar, né? Cortar e comprar do fundo. Primeiro o inimigo. Então veio o policial, assim ele é aliado. Deixa eu fazer aqui. Assim ele é aliado, a gente vai virar para colocar ele em jogo desse jeito, inimigo. Então temos aqui um inimigo em jogo, 2, né? Esse. Depois disso vamos puxar o aliado, embaralhamos, cortamos e compramos do fundo com esse lado. Então aí entrou aqui o Kevin, né? E aí ele tem um efeito revelado, sempre que ele entra em jogo, ou vira de inimigo para aliado, ou de aliado para inimigo, ele ativa o efeito revelado dele. E aí cada um de nós compramos um card. Então ele vai em jogo assim. Pronto. O Kevin, ele tá no banco aqui de recrutamento, ele pode ser recrutado. A gente só precisa pagar o valor em recurso indicado aqui, certo? E o legal é que ele tem também, ele é uma estrela, né? Então ele pode ser recrutado permanentemente pelos jogadores. Ao invés de ser jogado só nessa partida, a gente pode adicioná-lo ao nosso deck e jogar outras partidas também com ele. E aqui temos o inimigo, certo? Então, ainda no setup, nós vamos criar aqui uma virtude de cada. Então, uma para essa, uma para estratagema e mais uma para esperança. Certo? Beleza. Já fizemos todo o setup inicial. Agora começa a partida. Então vamos lá. Fase de mundo comum. No mundo comum, a gente... primeiro vamos verificar se tem sinal. Não tem nenhum card em jogo que tira o nosso sinal, então continua sinal. No mundo comum a gente revela um card de rádio. Então vamos revelar um aqui. E aí a gente aplica os efeitos revelados desse card. Sempre que a gente compra um novo card de rádio, aplica o efeito dele. No caso aqui, a gente vai criar 2 virtudes. Então a gente escolhe qual a gente quer criar. Então vamos dizer que eu quero criar uma estratagema e uma esperança. Já aumentei ali os valores. Depois disso, ele diz ainda que o primeiro jogador ganha 1 ponto de luz. Então, no caso, esse daqui é o primeiro jogador. Ele vai ganhar 1 ponto de luz. Onde ele pode colocar esse ponto de luz? Na conspiração. A conspiração está bem aqui, a gente pode colocar 1 ponto de luz aqui. Quando tivermos 10 pontos de luz aqui, a gente ganha essa partida. Certo? Então, já tem um aqui. Depois disso, cada jogador vai comprar 2 cards. Então, esse daqui vai comprar 2 cards. 1, 2. E aí vai somar aqui com os cards dele. Certo? Beleza. Outro jogador faz a mesma coisa. Então, galera, a gente vai fazer agora a fase de tramas, tá? Após a fase de mundo comum, os jogadores revelam um card de rádio e depois eles compram 2 cards do seu deck de protagonista. Depois disso, a gente vai entrar na fase de tramas. No início da fase de tramas, obrigatoriamente a gente vai revelar 4 cards do deck e colocar em jogo. E aplicar todos os seus efeitos, ok? Então, vamos lá. Primeiro aqui, pesadelos. Vou colocar o pesadelo aqui. Depois outro pesadelo. Mais uma. E aqui é o Estátua de Deus Esquecido. Essa aqui é uma carta que tem um efeito revelado.
e tem um ícone de habilidade aqui que vai ser desencadeado. Primeiro vamos fazer efeito revelado, pela ordem. Vire um aliado não recrutado. Então nós temos aqui o Kevin, ele é um aliado não foi recrutado ainda, então nós vamos virá-lo, ou seja, ele foi corrompido pelo jogo. Certo? A gente pode, durante o jogo, fazer o Kevin retornar a ser um aliado. E como a gente faz isso? A gente coloca ponto de luz nele igual a indicação aqui. No caso, é somente um ponto de luz. Ok? Então quando nós ganharmos um ponto de luz, se o Kevin não tiver morrido até lá, a gente pode colocar um ponto aqui e fazer ele virar aliado de novo. E aí a gente aplica esse efeito aqui de novo. Ok? Mas agora ele é inimigo. Depois do Kevin se tornar inimigo, nós ainda vamos aplicar esse efeito aqui, ó. Aqui a gente ignora, tá? Pessoal, a parte preta a gente ignora, faz esse efeito aqui. Todos os efeitos que tenha esse ícone, que é o ícone de inimigos, são ativados agora. Então nós temos 3 em jogo. Então, é esse daqui primeiro, vamos lá. Esse efeito, cause um dano em um aliado em jogo. Não tem mais aliados em jogo para causar dano, então não acontece. Mas o inimigo fica em jogo. Esse daqui é o policial corrupto. Cada jogador perde 2 de recursos, né? Dinheiro, ou descarta todas as armas em jogo. Nós não temos recursos ainda, porque o jogo acabou de começar, então a gente está sem grana. Então nada acontece e também não temos armas. Nada acontece e volta para lá. E depois o Kevin. Cada jogador perde mais uma grana ou descarta um card. A gente não pode perder grana, porque não temos, mas nós temos que descartar um card, porque nós temos cartas na mão. Então o Kevin volta pra lá. A gente vai descartar uma carta aqui e eu vou descartar essa. É uma carta com comumzinho. Então descarto ela. Ok. Depois de ativarmos todos os efeitos, a carta vai em jogo normalmente. É isso aí, foram 3 cards de trama revelados, vamos revelar mais um, que é o último. E aí, crianças perdidas, ela diz o seguinte, cada jogador descarta um card. Então nós já temos aqui, já descartamos um, né? Vamos descartar outro. Eu vou descartar esse. O jogador também descarta. Depois de descartar o card, nós vamos ativar os efeitos desse ícone em jogo. Então vamos lá. Começando aqui, o teto do dragão tem um efeito. Cada jogador descarta mais um card. Olha só, hein? O jogo mal começou e estamos sem cartas na mão. Descarta mais um card. Eu vou escolher esse daqui, que é o meu descarte. Deixa eu arrumar aqui. E em seguida, né, o teto do dragão diz que se a gente ficar sem carta na mão, o personagem é consumido, ou seja, a gente vai virar ele assim. Mas infelizmente, né, nós temos card na mão ainda, 2. É pouco, mas temos. Depois daquele efeito lá, vamos procurar mais efeitos com o mesmo ícone em jogo. Esse aqui tem um ícone, tem um efeito. A gente recebe uma melancolia. Esse aqui não é um inimigo, então ele é descartado. Ele aplica o efeito e em seguida é descartado. Então eu recebo mais uma melancolia e descarto esse card. Certo. Quando o deck acabar, o nosso deck acabar, nós vamos reembaralhar todo o descarte. E esses cards ruins podem estar voltando para o jogo. Beleza? Bom, então todos os cards... Opa! Todos os cards foram colocados em cena, os cards de trama. Pronto, pessoal. Agora a gente pode fazer as nossas ações. Bom, turma, agora é a nossa vez, né, de avançarmos, né? Cada jogador faz 2 ações. O primeiro jogador faz as 2 ações primeiro, depois o segundo jogador faz as ações dele, certo? Mas para baixar cards não conta como ação, então os jogadores podem baixar cards à vontade, desde que possam pagar os custos desse card sem esperar a sua vez chegar, certo? Lembrando que o jogo é cooperativo, então às vezes um jogador baixar na vez do outro pode ser muito útil. Então vamos lá. Tenho 2 ações disponíveis, vou dar exemplos de ações aqui que podem ser feitas. Bom, vou fazer uma ação então de criar virtudes, porque virtudes são importantes para avançarmos no jogo. E como eu realizo essa ação? Declarei que vou fazer, então a primeira coisa que a gente faz durante a ação é descartar 2 cards do topo do deck. Então descarto 1, 2. Esses foram os cards descartados. Agora eu vou adicionar à minha reserva
uma virtude para cada ícone especificada pelo card. Então foram 2 cards, 2 de bravura, então vai somar mais 2 de bravura aqui na minha reserva. Tem 1, vou para 3. Certo? Aumentei em 3 ali. E ainda nessa ação eu posso descartar até 3 cards da minha mão para poder aumentar ali. Como eu só tenho poucos cards na mão, eu vou segurar esses cards aqui porque eles podem ser úteis. Certo? Então é sempre assim, vou criar virtude, descarto 2 do topo e até 3 da minha mão. Agora vem a parte legal. É a minha ação, eu estou fazendo a ação de criar virtudes, mas o outro jogador pode auxiliar a minha ação sem custar uma ação dele. Então, digamos que ele vá auxiliar na ação aí. Então ele pode descartar até 2 cartas da sua mão, né? 2 cartas da sua mão para poder complementar a minha ação. Então, digamos que ele vai descartar esses 2 cards aqui. Opa, ele descartou um card de esperança e um card de estratagema. E aí nós vamos aumentar aqui. Esperança em um e estratagema em outro. Certo? Descartou. Legal. Ao fazer isso, ele auxilia na ação e não custa uma ação dele. E só ajuda todo mundo. Beleza, essa é a ação de criar virtude. Agora eu vou fazer a ação de criar recursos, ok? Que é muito parecida com virtudes. Primeiro, declarei que vou fazer a ação, então eu tombo, aqui vou descartar do topo do meu deck até 2 cards. Então vamos lá, 1, 2, eu descartei esses 2 aqui, deixa eu mostrar para vocês. Quando eu gero recursos, os ícones aqui em cima não importam, certo? Então eu descartei 2, eu vou colocar, vou acrescentar 2 de recursos aqui ao meu protagonista. Então, 2. Agora ele tem 2, tá vendo? Aqui, marcando na carta, né? Então ele tem recursos aqui, então agora ele ganhou 2. Esses recursos ele pode ser utilizado para poder pagar pelos custos de cartas, certo? Essa aqui custa 1, essa custa 2 recursos. Beleza. Além de eu descartar 2 cards do topo do meu deck, eu ainda posso, nessa mesma ação, descartar até 3 cartas da minha mão. Para cada carta que eu descarto, eu aumento em 1 ali os meus recursos. Como eu só tenho poucas cartas na mão, e eu quero evitar o efeito aqui do Teatro do Dragão, de ficar consumido, né? Eu vou segurar essas cartas aqui e só criar 2 mesmo. Certo? Aí como eu já tenho um recurso, eu vou fazer um exemplo aqui de uso de cartas. De como baixar cartas, certo? Eu fiz 2 ações, então as minhas ações acabam. Só lembrando, galera, que também o outro jogador pode agora auxiliar na criação de recursos. Então, ou seja, eu fiz a ação de gerar recurso, o segundo jogador pode auxiliar o primeiro. Então ele descarta até 2 cartas da sua mão, e para cada carta que ele descarta, ele adiciona aos recursos dele, 2, 1 para cada carta descartada, né? Então descartou 1, adiciona 1, descartou 2, adiciona 2 aos recursos daquele jogador. Então ele está aproveitando ali a ação do primeiro jogador para poder adiantar o seu lado. E fazer isso, auxiliar na ação, não gasta uma ação do segundo jogador. Lembrando que é sempre o segundo que pode auxiliar o primeiro. Durante as ações do segundo jogador, o primeiro jogador não pode auxiliar o segundo. Entende? Então é isso. Então vamos lá, sou o primeiro jogador ainda, acabou minhas ações, mas eu posso baixar cartas. Não é só porque acabou as minhas ações que eu não posso fazer mais nada. Não, acabou as minhas ações, eu vou baixar algumas cartas aí. Então eu tenho aqui um smartphone, vou fazer uma ligaçãozinha, né? Eu gasto 2, descarto aqui a carta. Gasto 2 para procurar um aliado no meu deck. Então vamos lá, vamos procurar um aliado aqui. Aqui, achei um aliado. Aí eu ponho na minha mão. Ok. Então, continuando aqui, é a vez do detetive.
Ele conseguiu gerar 2 recursos, né, durante a minha ação, então ele pode baixar aqui um aliado que custa 2, ele coloca em jogo esse aliado e paga os seus 2 recursos, ou seja, ele volta a ter 0 recursos, mas ele tem um aliado em jogo que é muito bom. A primeira ação que o jogador 2 vai fazer é investigar aqui. Ele vai fazer uma ação de investigação. Para isso, ele escolhe uma das tramas em cena e tenta resolvê-la. No caso, ele vai resolver essa daqui. Por que essa? Essa tem a maior recompensa. Ela dá 3 XP, 2 recursos, 2 conquistas. E ainda se ele conseguir vencer a conspiração, ele consegue ganhar 3 pontos de luz. E com pontos de luz nós conseguimos restaurar aqui o Kevin e também avançamos na missão. Lembrando que temos que ter 10 pontos de luz aqui no caso do episódio para poder ganhar o jogo. Ganhar essa partida. Então ele decide que vai resolver essa daqui. A primeira coisa que ele deve fazer é consultar se há em jogo inimigos com esse ícone. Aqui não tem, o Kevin de rotina e o policial também. Se tivesse algum inimigo com esse ícone, ele viria defender a trama. Então, como não tem, é somente a trama mesmo. Bom pra gente, né? Então vamos lá. Como a gente resolve a trama? A primeira coisa que a gente faz é... A trama tá aqui. Eu vou puxar um card de conflito, um card do deck de trama, para fazer um conflito. Sempre que eu tiver que fazer um conflito, né, eu faço conflito de duas formas. Né? Eu faço conflito para resolver tramas e conflitos para combate. Sempre que eu tiver que fazer um conflito, eu vou puxar um card aqui do deck de trama. Um card do topo. Então vamos lá, vou puxar aqui o card e especificar. Vamos ver, eu considero tudo que tiver na parte aqui de cima, né, e só uso a parte aqui de baixo. Essa parte da base é usada para resolver conflitos. Então puxei ali, ignoro todo o card e vejo o que vai acontecer. Primeiro, o que vai acontecer? O jogo vai ativar todos os efeitos de inimigo que tem esse ícone. Todos os efeitos em jogo que tem esse ícone. Né, habilidades de inimigo. Então, aqui nós temos uma habilidade que faz os jogadores perderem 2 de grana, né, ou descartar um card de equipamento, de arma, né, que esteja em jogo. E o Kevin faz eles perder dinheiro e descartar um card. Então, vou descartar um card aqui. Bom, vou descartar esse daqui porque eu acabei de pegar. O jogador também vai descartar um card. Descartou esse. Beleza. Depois tem esse efeito aqui também, que fala pra gente causar um dano em um aliado em jogo. Então, como agora tem um aliado, a Aurora acabou de entrar e já vai levar um dano. Vou marcar um daninho aqui pra ela. Certo. Depois de todos os efeitos terem sido ativados, eu continuo aqui. Esse conflito vai ter 3 de custo de esperança. Então ele está pedindo 3 de esperança aqui. Eu vou aqui na minha reserva e pago esses custos. Então acabou a esperança, mas pelo menos eu consegui passar no conflito. Quando eu pago todos os custos do conflito, no caso isso aqui é um custo, né? Pagar virtudes é um custo. Então eu paguei todos os custos e eu passei no conflito. Aí agora eu vou receber essas recompensas aqui, certo? Então eu vou ganhar 3 XP. Eu vou anotar aqui no detetive que ele tem 3 XP. Deixa eu marcar aqui. Ó, ele vai ganhar 3 XP devido ao card aqui. Então 3 XP, então vai marcar aqui. 2 recursos, vai marcar aqui. E 2 conquistas, marca aqui. Anotou isso usando os dados, né? Para facilitar a vida. Essas foram as recompensas dele. Agora ele pode tentar adquirir os pontos de luz. Para isso ele precisa ter paranoia igual ou superior a 5, que é a conspiração dessa trama. Então tem 5 aqui. Ele vai tentar somar aí para poder alcançar 5 para ganhar esses 3 pontos de luz aqui. Vamos lá. Ele já tem 2 aqui da iluminação inicial dele, certo? A carta de rádio aumenta mais 1 para todos os jogadores, então ele está ganhando mais 1 aqui, já tem 3. Ele pode exaustar a personagem aqui, a Aurora, que é um aliado, para somar
até o final do conflito mais 1, então já tem 4. E aí ele gasta uma determinação, porque eu não coloquei determinação, mas ele só vai ter que puxar aqui um card de determinação que seja anexado. Vamos colocar agora. 2, 3, para vocês poderem entender. Então aqui está a determinação do personagem. Ele conseguiu 2, mais 1 aqui, 3, mais 1 da rádio, 4. 4 não é o bastante porque ele precisa de 5. Certo? Mas aí temos um problema, galera. O conflito está dando mais 1 de conspiração aqui. Então tá 5 mais 1, 6. Então tem 6 no total. 6 ele não consegue passar nem que gaste uma determinação. Então ele falha na conspiração, não é? Cadê? Opa, card errado. Aqui. 5 mais 1 aqui, né? 6. Ele falha nesse conflito não. Ele passou no conflito, mas ele falhou na conspiração. Então ele não é capaz de enxergar esses pontos de luz aqui. Então o que acontece? Ele ganha recompensa por passar no conflito, mas não consegue alcançar a luz porque ele não resolve a conspiração. E quando não resolve a conspiração, nada acontece. Se ele falha no conflito, ele leva um dano. Se tem um inimigo defendendo a trama, ou seja, o inimigo com o mesmo ícone, ele leva 2 danos. Certo? Então, descarta o card de conflito e descarta também o card de trama resolvida. No caso, como tem lugares em jogo, nós vamos ter que consultar para ver se tem algum lugar que requer uma dessas tramas. Então, o teto do dragão aqui, ele tem aqui um ícone que pede uma trama de mal desconhecida. Então, nós vamos anexar esse card aqui. Quando tiver anexado cards iguais, né, de trama, sempre que a gente resolver uma trama, nós vamos anexar nos cards de lugares. Quando tiver esses cards todos aqui anexados num lugar, a gente vira e resolve ele. Isso acontece na hora. Bom, como a gente não conseguiu fazer o efeito, eu não preciso, como eu sabia que eu não conseguiria, né, ter 5 de conspiração, eu não preciso exaustar o meu aliado, nem pagar custo de determinação, certo? Então nós já temos uma trama resolvida e uma trama anexada num lugar, ou seja, depois de resolvida a trama, nós podemos fazer uma trama que se conecta com aquela, tramas com o mesmo ícone, e felizmente tem uma aqui, ou fazer uma trama gancho. Aqui. Eu posso fazer, resolver essa trama agora, porque ela tem os mesmos ícones, então elas se conectam, ou uma trama gancho, se ela estiver em jogo, ela conecta com qualquer outra trama. E após fazer uma trama gancho, eu posso sair de um ícone e ir para outro, por exemplo. Eu posso começar resolvendo essa trama, fazer um gancho e ir para essa. Mas como não tem gancho em jogo, eu não posso fazer essa com esse ícone e ir para esse ícone. Então, tá fora de cogitação isso. Mas eu posso fazer essa daqui porque a outra trama que eu resolvi tem o mesmo ícone que essa. Então vamos lá. Então, pessoal, eu vou fazer essa trama aqui agora, conectada, porque eu acabei de resolver aqui uma trama que tem o mesmo ícone de mal desconhecido, então eu posso fazer essa daqui ainda na mesma ação. Se eu fosse fazer uma outra trama, eu teria que fazer uma nova ação. Quando eu faço uma trama conectada, uma trama gancho, é considerada ainda a mesma ação, ok? Então vamos lá, eu vou fazer aqui essa trama, vamos puxar um card de trama aqui para poder resolver um conflito. Aí o conflito é a parte aqui preta, certo? Desse card. Então, esse conflito para ser resolvido eu preciso gastar 2 bravura. Eu vou aqui na reserva, felizmente tem 3, agora fica só com 1. Paguei o conflito, né? Descarto esse card. Resolvi aqui. E aí eu vou anotar as minhas recompensas, que são 2 XP e 1 recurso. Depois disso eu vou tentar agora resolver a conspiração desse card para poder conseguir os pontos de luz aqui, certo? No outro card eu não consegui, mas nesse talvez eu consiga. Vamos lá. Eu preciso de 4 ou mais de paranoia. A dominação desse personagem tem 2 de paranoia. Aí eu tenho mais um aqui do card de rádio. Deixa eu
colocar aqui a mão, aí. Mais uma aqui, tá vendo? Se esse card fosse, isso aqui é relato, certo? Mas se fosse esse card aqui, net, e o ícone o token tivesse indicando que tem algum card que deixa sem sinal em jogo, o que aconteceria? A gente não poderia somar esse bônus aqui na nossa paranoia, porque todos os cards de net são considerados fora de jogo enquanto tivessem em sinal. Mas felizmente, como não tem nenhum card em jogo que deixa sem sinal, então sempre tem sinal, somente se tiver algum card em jogo que bloqueie. Então, como tem sinal, a gente poderia aplicar esse bônus aqui. Mas não é esse card que está sendo ativado agora, é esse daqui. Esse é relato. Um relato ele sempre está em jogo, mesmo com sinal ou sem sinal, ok? Então nós temos mais um aqui, então são um, né? Mais 2 aqui da iluminação, já temos 3. Vou exaustar a aurora agora, para conseguir mais um. 4. Foi 4, e lembrando que o conflito que eu fiz não deu bônus de conspiração, foi só tive que pagar os custos de bravura. Então, se não deu bônus, a conspiração é normal. Então 4 contra 4, eu não preciso gastar uma determinação anexada ao meu personagem, eu posso economizar dessa forma agora. Então com 4 ou mais eu consigo, e aí eu consigo ganhar 2 pontos de luz. Então eu pago os conflitos, eu resolvo o conflito, pago os custos do conflito, paguei. Como eu passei no conflito, eu consigo a recompensa da trama. Já anotei. Passei na conspiração, passei. E aí eu ganho os pontos de luz que a conspiração oferece. Então eu consegui chegar a 2 pontos de luz aí. E aí eu tenho os 2 pontos de luz aqui. Lembrando que os pontos de luz não podem ser acumulados, a não ser que tenha lugar para acumular. Se não tem nenhum lugar precisando de ponto de luz, eu ganhei esses pontos e já descartaria imediatamente, porque não tenho onde colocar. Mas temos 2 aqui. Eu vou colocar um no Kevin e já descarto, porque só precisa de 1. Certo? Com um ponto aqui, como já paguei esse custo, ele se torna um aliado. Se transformando em aliado, cada jogador compra um card porque ativa a efetividade dele novamente. Então a gente compra um card aqui. Esse aqui também compra. Beleza. Comprando o card, temos ainda mais um ponto de luz. Já trouxemos o Kevin de volta para ser nosso aliado, iluminamos ele, né? Mostramos que essa corrupção aí não tá com nada. E mais um ponto de luz nós colocamos aqui no card de episódio, que tá aqui em cima. Tá vendo? Aqui. Já tem 2 pontos de luz, agora falta mais 8 e nós conseguimos vencer essa partida. Beleza, conseguimos 2 pontos de luz. Agora vamos ver se tem algum lugar que precisa de uma trama de modo desconhecido. Não, aqui precisa só de uma. Como já tem uma, não precisa mais. Então, se não tem onde colocar... Lembrando, galera, que é obrigatório anexar cards de tramas resolvidos nos lugares, certo? Se não tem onde anexar, a gente descarta o card. Beleza, isso foi uma ação. Como não tem mais tramas que conectam a essa trama, ou uma trama gancho, a minha ação se encerra. E aí eu posso fazer uma nova ação agora, que seria resolver essas daqui. Como eu já consegui 5 XP... galera, é o seguinte, eu consegui 5 XP, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu resolvi 2 tramas e consegui 5 XP. 5 XP é o que eu preciso aqui no meu card, tá vendo? 5 XP. Sempre que conseguir 5 XP, eu imediatamente compro uma iluminação, ou seja, eu me ilumino, eu evoluo. E aí eu descarto esse XP que eu ganhei, os 5, descarto ele para poder colocar em jogo uma iluminação. E já compro uma iluminação. Tá dentro da iluminação, eu compro uma e coloco ela em jogo. O que acontece agora? Primeiro, eu ativo os efeitos revelados da iluminação. Beleza. Revelado fala para causar dano em um inimigo. Eu pego um marcadorzinho de dano aqui e vou atribuir a um inimigo em jogo. Aí nós temos 2. Nós temos esse inimigo aqui e esse inimigo aqui. Certo? Bom, esse inimigo aqui é o inimigo mais chato, porque ele fica dando dano nos aliados, os aliados morrem, eles morrem mesmo. Se eles são tirados da campanha, eu não quero perder meus aliados. Esse cara tem 1 de vida, eu causo dano nele. 1 de dano ele morre. Então, quando ele é derrotado, eu recebo também, mesmo que eu não tenha combate direto com ele, eu recebo as recompensas dele, certo?
a não ser que o card siga o contrário. Como esse daqui não especifica, ele recebe um dano, ele morre e eu recebo as recompensas porque foi eu que causei o dano. Se fosse outro jogador que causou o dano, aquele jogador que causou o dano recebe as recompensas desse personagem, desse inimigo. Derrotei aqui a saudade e aí eu ganho um XP e um ponto de luz. Então já estava com 5, né? Como eu já evoluí, eu volto a ter 0 XP. Zerei de XP e coloco mais um agora. Quando eu chegar a 5 de novo, eu compro uma nova iluminação e assim por diante. E aí um ponto de luz, que tem onde colocar, que é no card de conspiração, de episódio. Aí já temos aqui 3 pontos de luz no card. Quando tiver 10 a gente ganha a partida. Já falei, né? Então, descarto aqui esse inimigo, que é o inimigo do outro jogador. Lembrando que os inimigos que tem especificado pelo jogador, pelo protagonista, por exemplo, a melancolia do Ivo é a saudade. Ou seja, só o Ivo pode fazer um combate contra esse card, ok? Contudo, como eu não fiz um combate, eu causei um dano direto, isso é permitido. Mas digamos, se fosse combater, o Rafael Torres não poderia combater a melancolia do Ivo, a saudade. Certo? Porque não é uma melancolia de cabala. Se fosse uma melancolia cabala, aí qualquer jogador pode combater essa melancolia. Mas essa aqui é uma melancolia específica do Ivo, ou seja, é uma alucinação que só ele vê, então só ele pode combater. Mas como foi um dano direto, não foi um dano por combate, eu posso causar dano nele. E aí eu descarto esse inimigo. Beleza. Depois de resolvido esse efeito aí, ainda continuando aqui na iluminação, o que vai acontecer? Eu tenho aqui um efeito permanente. As iluminações de detetive, elas possuem efeitos permanentes. Então todos os inimigos agora estão perdendo menos 1 de conspiração. Então no caso aqui, o guardinha aqui corrupto, ele tem 2 de conspiração, menos 1 permanente da minha iluminação aqui. Ele ficou com 1. Certo? E aí o que é legal da iluminação é que essa iluminação ela vai me dar mais 1 de paranoia. Então eu já tenho aqui ao todo 3. E conforme eu vou me iluminando vai aumentando esses valores. As iluminações sempre contam a paranoia exausta ou não. Certo? São os valores básicos. Já os aliados, para serem acrescentados os valores de paranoia ao jogador, é preciso exaustar, ou seja, só pode fazer isso uma vez, certo? Então agora eu tenho aqui, estou evoluído, estou mais iluminado, já fiz uma ação, agora eu vou continuar fazendo ações aqui. Eu posso fazer aqui mais uma ação para resolver essas tramas, como elas são conectadas, vai custar só uma ação para resolver as duas, ou posso criar virtudes, ou posso gerar recursos, né? Mas eu vou recrutar o Kevin ali porque ele é um aliado, ele está esperando ser recrutado. Como eu faço para recrutar um aliado? É só ter um aliado no recrutamento aqui no banco, né? Vindo do deck de elenco. Como tem o Kevin, ele era inimigo, virou aliado, agora eu vou recrutá-lo. Para recrutar o personagem, basta que eu pague os custos dele aqui em recurso. O Kevin custa 1 e eu coloco ele na minha mesa preparado. Agora esse aliado é considerado sob meu controle. Então tenho aqui a Aurora e o Kevin sob meu controle. O que é bem bacana ter bastante aliado do seu lado. Muito bem. O Rafael aqui fez uma ação. A última ação dele foi recrutar o Kevin. Recrutou o Kevin, acabou as ações deles. Os jogadores ainda podem baixar cards e quando eles decidirem, né, eles podem passar para a próxima fase. Não é imediatamente que acontece. Acabou as ações, muda a fase. Os jogadores podem ainda baixar cards, mas eles não podem fazer ações. Acabou as ações, não tem mais o que fazer em relação a ações, mas eles podem baixar cards. Mas como não tem mais o que a gente fazer, nós vamos avançar para a próxima etapa. Então, no final da fase de tramas, todas as tramas em jogo são descartadas, exceto tramas que têm um atributo fixa. Essas aqui não são fixas, então elas são descartadas. E para cada trama que a gente descarta, ou na verdade para cada trama que fica em jogo, no final da fase de trama,
a gente vai perder 1 de virtude. Então nós temos aqui 4 virtudes no total, né? A gente escolhe, então vamos perder 2 virtudes porque restou 2 trevas. Então a gente perde aqui, tem bastante estratagema. Perdemos 2 aqui. E aí a gente descarta todas as tramas que não são fixas. Essas 2 que não são fixas, então são descartadas. Ok. Encerrando a fase de trama, vem a fase de antagonismo. Tá? Na fase de antagonismo, a gente vai aplicar efeitos de antagonismo das cartas. Poucas cartas possuem efeito de antagonismo, mas essa aqui possui. A gente vai descartar uma carta no topo do deck de trama e vai verificar aqui o ícone. Deixa eu pegar aqui. O ícone de rotina, e aí nós vamos aplicar o efeito de ícone de rotina. Então, se fosse uma carta de melancolia, de reflexão, a gente teria perdido agora ganhava uma melancolia, o primeiro jogador. Se fosse um de mal desconhecido, o jogador recebia um dano. Mas como foi uma de rotina, o que acontece é o seguinte, segundo o antagonismo. A gente perde uma virtude de cada tipo. Então a gente vai perder essa daqui e essa daqui. Esperança já não tem, então já fica sem mesmo. Então, acabou todas as virtudes. Certo? Isso foi o que aconteceu no antagonismo. Ainda no antagonismo, a gente recebe uma melancolia cada protagonista. Então, uma melancolia obrigatória aqui pro Rafael e mais uma pro Ivo. Quando chegar a 6 melancolias, ou 7 do Rafael, a gente vai virar e vai jogar consumido. Que é assim. E aí descarta todas as melancolias, são descartadas e você tenta jogar assim até você voltar. E quando você volta sem melancolia e vai recebendo novamente. Aqui já temos uma e o Ivo tem 3. Certo? Depois disso, encerra a fase de antagonismo e vem a fase de retorno. Na fase de retorno, nós vamos retornar todos os cards que estão exaustados, que no caso foi só a Aurora. Certo? Ainda na fase de retorno, então, ainda na fase de retorno, nós vamos, no final da fase de retorno, nós vamos passar aqui, avançar o dia, o marcador de tempo, certo? Que aqui no caso é um dia. Então a gente vai avançar para a casa número 2, e na casa número 2 tem aqui, olha só, um efeito. E aí quando o marcador avança para uma casa que tem um efeito, a gente imediatamente ativa esses efeitos, que no caso são habilidades de protagonistas. E aí o que vai acontecer? Os protagonistas vão escolher, cada jogador vai escolher uma habilidade sua, sob o seu controle, em jogo para poder ativar. Então aqui no caso eu tenho a habilidade deixa eu pegar aqui. Eu tenho 3 habilidades aqui, o Rafael tem 3 habilidades para serem ativadas. Ele tem essa habilidade, ele tem a habilidade do Kevin e a habilidade da Aurora para ser ativada. Lembrando que ele só pode ativar uma. Então deixa aqui. E aí ele decidiu que vai ativar a habilidade da Aurora. Então ele vai exaustar a Aurora para ativar a habilidade dela. O que a habilidade dela diz? Crie uma virtude e cure um dano de um aliado ou protagonista. Então ela vai criar uma virtude. Eu vou escolher aqui Esperança. Quando o jogo não especifica a virtude que tem que ser criada, então é a escolha do jogador. Então eu escolhi criar uma virtude de Esperança e vou curar um dano de uma aliada. Então estou curando um dano de uma aliada aqui, porque os protagonistas não tomaram dano. Curei, certo? Agora, o Rafael Torres aqui, ele escolheu fazer esse efeito. Agora o outro jogador pode ativar os efeitos de habilidade protagonista que ele tem no jogo. Aqui, ele só tem esse efeito que ele pode ativar, então ele vai ativar esse. Então ele vai exaustar aqui a iluminação para comprar um card. Então ele compra um card. Certo? Ok. E aí a iluminação vai ficar desse jeito e os protagonistas vai ficar desse jeito até a fase de retorno eles podem voltar. Ok, isso ainda é o final da fase de retorno, certo? Agora, depois da fase de retorno, o jogo volta para a fase de mundo comum.
no mundo comum, a primeira coisa que você faz é passar o bastão. Então agora o primeiro jogador não é mais o Ivo, agora é o Rafael. Então vem pra cá, ele é o primeiro jogador. Bom pessoal, agora eu vou fazer aqui rapidamente um exemplo de combate para vocês poderem, né, visualizar melhor o tutorial. Seguinte, suponhamos que tem esse inimigo aqui em cena. Vamos saber quem é esse inimigo. Esse inimigo é uma melancolia, só que ele é cabala. Todas as melancolias cabala podem ser enfrentadas por qualquer um dos jogadores. Então, ele tem uma ação de combate. Eu vou enfrentar esse inimigo aqui, que é a facção facão. Antes de eu escolher enfrentar o inimigo, eu preciso ver se eu consigo desvendá-lo. Desvendar o inimigo é ter paranoia igual ou superior à sua conspiração. A conspiração desse inimigo é 4. Eu preciso ter paranoia equivalente ou superior. Aí eu tenho aqui 2 da minha iluminação, mais um dessa, eu tenho 3. E aí eu tenho mais 2 aqui, fornecida pela rádio. Deixa eu colocar aqui. Então eu tenho ao todo 5. 5 de paranoia, o que é bom, porque casualmente, né, durante o conflito aumente a conspiração dele, já tenho aí um pouco mais. Então 5, ok? Sou capaz de enxergá-lo, de desvendá-lo, posso combatê-lo. Declarei que eu vou combatê-lo, então eu vou fazer um conflito. Primeira coisa é puxar um card de deck de trama e usar a base do card onde está descrito o conflito. Então eu puxo aqui, e aí o que vai acontecer? Eu vou pagar todos esses custos. Quando tem uma bolinha branca com um número, é um qualquer. É a sua escolha daí. E aí o que aconteceu? Tem um de esperança, um de bravura. Então vamos lá, vamos pagar aqui. Um de bravura, um de estratagema, um de esperança e mais um qualquer. Nossa, foi no triz, hein? Então, esgotou as virtudes, mas eu passei no conflito. Só que agora o maldito aqui vai ganhar mais 3 de conspiração. Então, ele tem 4 mais 3, 7 contra 5 da minha parte. Eu tinha 5, certo? O que vai acontecer agora? Eu preciso empatar ou superar. Eu vou poder exaustar os meus aliados para poder, ou outros cards que eu tenho aí de aliados, né? Ou gastar cartas da minha mão para poder aumentar a paranoia, ou até mesmo gastar determinação. Determinação é uma coisa muito rara, então vamos economizar. Mas aí eu posso exaustar aqui os meus aliados. Cada um fornece 1. Então esse aqui tem 1 de paranoia, aumentou em mais 1. Ela tem mais 1, ela tem 1 também, oferece mais 1. Então eu tinha 5 mais 2, então deu 7. Então conseguimos aí, galera. Nós temos 7 de conspiração, 7 de paranoia contra 7 de conspiração. Empatando o superior, a paranoia vence. Então nós vencemos o combate, o conflito, né? Pagamos todos os custos, nós podemos causar um dano. Por ter vencido, a gente causa automaticamente um dano sobre o inimigo. E aí ele tem aqui 3 de vida, já causamos um dano. Eu posso agora descartar uma determinação do meu personagem para causar mais 1. E eu só posso descartar uma, não mais que uma. Eu nunca posso bonificar, ter bônus do que 1 de bônus em qualquer gasto que eu use determinação. Então, eu não posso gastar mais do que uma para o mesmo efeito. Então, estou descartando aqui, descartando uma para dar mais 1 de dano. E aí, eu causo mais 1 dano no inimigo. Certo? E aí ele tá com 2 de dano, mas ele tem 3 de vida, então resta 1 para ele ainda. O que vai acontecer agora? O combate se encerra, né? O combate se encerra, e aí eu posso fazer uma outra ação para continuar enfrentando ele. Mas eu não consegui derrotá-lo na primeira ação, então faço uma nova ação e continuo combatendo. Só que agora eu não tenho mais ajuda dos aliados. Eu tenho as minhas virtudes, que elas sempre vão contar, exaustas ou não. A rádio sempre conta. Mas aí se aumentar tanto igual aumentou dessa vez, eu não tenho mais os aliados que eu possa usar. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. A minha segunda ação vai ser continuar combatendo esse inimigo. Então vou puxar um novo conflito. E aí, felizmente, ele pede um qualquer.
como nós não temos nenhuma virtude, não podemos pagar esse custo, o que vai acontecer? Nós falhamos no conflito. E sempre que a gente falha no conflito, que é aqui falhar em pagar os custos do conflito, a gente recebe um dano. Então eu vou colocar um dano aqui sobre a minha ficha. Então, já recebi um dano, certo? E aí quando eu falho num conflito com um inimigo, quando tem um inimigo no conflito que eu estou resolvendo, seja a trama ou o combate, eu levo mais um dano. Então eu falhei, um dano do conflito e mais um do inimigo. Então eu recebi na verdade 2 danos ao invés de 1. E aí a minha ação se termina e eu não consigo causar dano nele. Como eu falhei no conflito, eu não posso causar dano. Então eu perdi as 2 ações e não consegui matar o cara. E assim se faz o conflito. No conflito de combate. Mas suponhamos que eu tivesse conseguido ali, eu tinha 1 de estratagema, consegui pagar esse conflito e passei. O que vai acontecer? Eu vou causar um dano no inimigo, 1 é o bastante para ter 3 aqui, e com 3 de dano ele morre. E aí eu descarto ele. Cartas de cabala são removidas da campanha. Da partida, quando são derrotados. E aí eu vou ganhar essas recompensas aqui. Bom, pessoal, antes que eu me esqueça, né, vamos aqui fazer um exemplo de como eleger um inimigo defensor para a trama, certo? Eu tenho uma ação sobrando e eu quero resolver essa trama aqui. Então, beleza, posso resolver essa trama? Posso. Mas o que vai acontecer? Eu preciso verificar se existem inimigos com o mesmo ícone dessa trama em cena. E aqui no caso temos o Zatu. Então, eu vou fazer essa trama, automaticamente o Zatu se torna defensor dela. O que muda quando tem um inimigo defensor? Bem, basicamente ele só vai somar a sua conspiração à conspiração da trama. Então aqui nós temos 4 mais 3 é igual a 7. Então, ao todo, se eu quiser pegar esses pontos de luz aqui, eu preciso ter 7 ou mais paranoia. Certo? Ok. Se tivesse um outro inimigo defensor, possível defensor com o mesmo ícone para essa trama, como você elege daí? Você vai eleger pelo menor nível de conspiração. Então, se o Zadu tem 3, o outro tem 4, no caso seria o Zadu. Se der empate, fica a critério do jogador daí. Tudo bem. Então, agora eu vou resolver a trama, né? Estou resolvendo a trama com um inimigo defensor. Vou puxar aqui uma carta de conflito do deck de tramas e aplicar os seus efeitos, que aqui no caso seria o custo da ação, né? É uma esperança e um estratagema. Então vou vir aqui e pagar esses custos. 1 e 1. Fechou. Fui capaz de pagar os custos do conflito. Eu passei no conflito. Só que ele tem mais um agora de conspiração. Esse bônus ele só está servindo para trama. Ele não vai bonificar a trama e o inimigo. Só bonifica a trama. Esses modificadores. Então, se fosse menos 1, mais 1, mais 3, enfim, o que seja, só se aplica na conspiração da trama, não do inimigo, certo? Porque eu estou resolvendo a trama agora. E aí, no caso, deu mais 1. Então, nós temos aqui 4, né, dessa trama, mais 3 do Zadu e mais 1 aqui, dá o total 8. E aí, se eu quiser ganhar esses pontos de luz, eu preciso ter paranoia igual ou superior a 8. Como eu não tenho aqui, né? Eu tenho só 2, 4, eu não tenho 8, eu não consigo os pontos de luz, mas eu passei no conflito, o que é bom. Beleza. Resolvendo a trama, eu descarto ela. Agora eu posso fazer um conflito de combate contra o inimigo defensor daquela trama, se eu for capaz de desvendá-lo. E como que eu sei se eu sou capaz de desvendá-lo? Eu preciso ver se eu tenho paranoia igual ou superior à conspiração daquele inimigo que eu quero enfrentar. Que estava defendendo a trama. Não posso fazer um outro inimigo. Só o que estava defendendo a trama. Então, como eu estava defendendo a trama, né, eu tenho 3, eu tenho 4 aqui, né, de conspiração, de paranoia. Ele tem 3 de conspiração. Sou capaz de notar esse inimigo. Posso combater o Zadu. Aí eu faço um conflito de combate normalmente. Então vamos puxar aqui só para vocês poderem ter ilustrado. 2. Esse conflito exige 2 de estratagema para poder ser bem sucedido. É o custo dele. Mas eu só tenho 1. Se eu não sou capaz de pagar todo o custo, eu não pago nada e falho no conflito.
Falhei no conflito, recebo um dano. 4. E mais um dano porque tem um inimigo, porque é um conflito com o inimigo. Tem um inimigo no conflito. Temos um inimigo, então recebo mais um dano. 5. São 2 danos no total. Um do falhar no conflito e mais um porque tem um inimigo aqui. Certo? Agora, o que acontece quando eu falho no conflito com uma trama, né? Quando tem um inimigo defensor. Veja o que vai acontecer. Eu puxei o conflito. Pede 2 estratagema. Eu não tenho 2. Não pago nada, mas eu falho no conflito. Falhei aqui. Eu recebo um dano por falhar. E vou para 4. E mais um dano porque tem um inimigo anexado naquela trama. Defensor daquela trama. 5. Certo? Isso acontece quando eu falho. Beleza. Uma outra coisa que pode acontecer é a seguinte. É que você pode ser bem sucedido na trama. Tudo mais. Então vamos supor que eu passei aqui. Eu fiz esse conflito. Fiz o conflito aqui. Paguei uma estratagema. E uma esperança. Consegui passar no conflito. Beleza. Passei na trama. Mas, se eu não for capaz, assim que eu passo na trama, mesmo tendo sucesso no conflito, se eu não for capaz de desvendar o inimigo, eu vou sofrer um dano. Por exemplo, o Leandro Valentini aqui, é o defensor dessa trama. Ele tem 5 de conspiração. Eu tenho 4 de paranoia e eu falhei em desvendar esse inimigo. Então, mesmo tendo sucesso na trama, eu recebo um dano, porque eu não sou capaz de enxergar esse inimigo. Então, ele me causa um dano e eu recebo aqui. Certo? Recebo esse dano porque não fui capaz de desvendar esse inimigo. E aí, quando eu não sou capaz de desvendar o inimigo, eu nem posso fazer o combate contra ele. Eu resolvo essa trama, descarto ela, posso fazer uma outra trama agora, mas eu não fui capaz de enxergar o Valentino ali, que era um inimigo. Entenderam? Bom, galera, vamos explicar agora sobre o jogando consumida. O que acontece quando você recebe melancolia total igual indicado na sua carta? Então tem aqui 6. Eu tenho 6 melancolia aqui já. Eu recebo uma sétima. 7 é igual ao tanto de melancolia que eu posso receber. Quando isso acontece, eu vou descartar todas as melancolias e vou jogar desse modo, consumida. E aí, qual é a diferença de jogar consumida? Você vai perceber que os atributos dele aqui embaixo, eles se modificam, certo? E aí, sempre que eu for receber melancolia, estando consumido, eu recebo dano ao invés. E aí, para piorar, todos os conflitos que eu fizer e tiver que pagar algum custo, eu tenho que pagar esse custo aqui, que nesse caso é uma vida a mais. Então, tipo, além de pagar os custos aqui em virtudes, né, ou em recursos e tal, além de tudo isso, no final eu tenho que pagar sempre que tiver um custo do conflito, eu tenho que sofrer um dano, porque é um custo a mais para se fazer aquele conflito estando consumido. Entende? Então vamos fazer uma suposição aqui, temos esse tanto de virtudes. E aí a gente puxa um conflito aqui. Tá vendo? Um conflito. Fiz um conflito, aí eu pago uma esperança. Tô pagando aqui. E uma bravura indicada aqui. Beleza. Fui capaz de pagar os conflitos? Fui. E aí, para continuar, aí eu tenho agora um custo extra, que é esse custo aqui de um dano. Receber um dano, eu sofrer um dano, perder uma vida para poder ter sucesso naquele conflito. Só isso aqui já não vai bastar estando consumida, então eu perdi mais uma vida aqui. Beleza, paguei todos os custos, então eu passei no conflito. Se eu puder pagar esse, mas não puder pagar esse conflito, esse custo aqui, considera-se que eu falhei no conflito. E quando falha no conflito, você recebe um dano. Certo? É isso. Bom, pessoal, vou fazer agora um exemplo de encontro, né? Cards de encontro. Vamos supor que estamos jogando e a qualquer momento eu descartei, né? Ou comprei um card de cabala que tenha aqui a exclamaçãozinha amarela que indica que esse card é de um encontro. O que acontece? Sempre que um card com esse símbolo aqui entrar,
em jogo, né? Seja ele por descarte ou sendo comprado, nós temos que colocá-lo ele em jogo. E aí a bruxa a bruxa da Cabra Negra, ela entra em cena, né? E aí nós vamos pegar o livrinho de campanha e vamos ler aqui o que acontece. Certo? Tem uma historinha aqui dela e aí tem efeitos de campanha. O que acontece aqui? Quando a bruxa for derrotada, nós vamos ler o efeito de derrotado dela aqui. Além de receber as recompensas que ela tem aqui. Então a gente derrota ela, ganha essas recompensas e também conseguimos alguns efeitos a mais aqui, certo? Então é isso que acontece quando um card de Cabala entra em jogo. Lembrando que ele pode ser tanto descartado ou comprado. Qualquer uma dessas duas formas ele entra em cena e você faz uma pausa no jogo para poder ler o relatório de campanha, dela, né? Para poder continuar a partida. Porque aqui pode ter efeitos que vão prejudicar ou auxiliar o andamento de toda a partida. Bom, aproveitando o vídeo, vamos falar sobre os cards de Cabala. Esse daqui é o deck de Cabala. É um deckzinho, tem mais um card aqui. Esse aqui é o deck de Cabala. Cabala. No começo do jogo a gente vai montar esse deck, certo? E no começo de cada partida nós vamos embaralhar esse deck e vamos acrescentar um card para cada ponto de reputação, né? O jogador vai acrescentar um desses cards para cada ponto de reputação que ele tenha ao seu deck. Então, se o jogador tem 2 pontos de reputação, ele compra aleatoriamente 2 cards desse deck e adiciona ao seu deck. Se ele tem 4, ele compra 4 e adiciona ao seu deck. Embaralha e vai junto. Aí, quando esse card surgir, vocês sabem, né? Tem aquele adiciona os efeitos, lê relatório de campanha, etc. Aí vocês devem estar perguntando por que tá com cores diferentes. É porque eu já separei, né? Porque se você comprar um card azul, vai no deck azul. Se você comprar um card vermelho, vai no vermelho. Enfim, é só para facilitar a vida